Agora é oficial, o Fluminense vai faturar valor milionário no ano de 2025. Ontem teve rodada das eliminatórias, não vamos falar do Brasil sendo humilhado, não. Vamos falar de dois jogadores do Fluminense convocados pelas suas seleções. E além disso, tem informação sobre possível aposentadoria de jogador do Fluminense. Então tem muita informação do Flusão nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. E depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. Agora é oficial, o Fluminense vai receber valor milionário em 2025. A FIFA divulgou oficialmente os valores de premiação da Copa do Mundo de Clubes, torneio que o Fluminense, por ter sido campeão da Libertadores de 2023, está classificado para disputar lá nos Estados Unidos entre o dia 15 de junho e o dia 13 de julho. O Fluminense joga os seus dois primeiros jogos em Nova York, no MetLife Stadium, e o terceiro jogo em Miami. O Fluminense caiu no grupo do Borussia Dortmund, que a gente faz a estreia, Ulsan Hyundai da Coreia do Sul e Mamelodi Sundowns da África do Sul. A FIFA confirmou o valor de premiação, vale lembrar, tá? Vai distribuir ao todo ali $1 bilhão em premiações nesse torneio, isso dá ali quase 6 bilhões de reais. O valor fixo somente por participar da competição que o Fluminense vai faturar é de 15,21 milhões de dólares, cerca de 86 milhões de reais. Então esse valor aí já está certíssimo que o Fluminense vai ganhar. A FIFA dividiu, né, os clubes ali participantes em cotas, né, principalmente por continente. Então esse valor do Fluminense vai ser igual para todos os clubes sul-americanos, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Boca, River, etc. Eu acho que são só esses, né, sul-americanos que vão participar, vão ganhar esse mesmo valor. Os demais são, né, clubes da Oceania, que na verdade é só o Auckland City, vai ganhar 3,58 milhões de dólares. Clubes da África, Ásia e CONCACAF vão ganhar 9,55 milhões de dólares. E os clubes europeus, existe uma diferença ali entre eles. As cotas vão de 12,81 milhões de dólares até 38,19 milhões de dólares. A gente sabe, né, que rolou uma pressão muito grande dos clubes europeus para receberem uma premiação um pouco maior. Tem toda aquela questão da atratividade do torneio, que também vem causando algum debate interno. Muitos clubes europeus estão meio ainda desconfiados da competição, não estão querendo tanto. Então, naturalmente, a FIFA tem que soltar um pouco mais de grana para eles que eles disputem, para que eles botem força máxima, para que o torneio fique atrativo. Mas não para por aí, tá? A FIFA vai dar premiações também à medida que os clubes vão passando de fase, né? Na fase de grupos, isso aqui é muito importante para o Fluminense, na fase de grupos tem premiação por vitória e por empate, tá? Então, a cada vitória do Fluminense, são 3 jogos possíveis, tá? A cada vitória que o Fluminense e qualquer outra equipe, né, consiga nessa fase de grupos, o clube vai faturar 2 milhões de dólares. Cara, isso é um valor muito relevante, né? A gente vê aí frequentemente o Fluminense negociando jogadores de menos destaque por esse valor. Então, você pensar que, pô, você ganhar um jogo contra uma Mamelodi Sundowns, por exemplo, você vai ganhar 2 milhões de dólares. Isso seria muito importante para o caixa tricolor. Em caso de empate, 1 milhão de dólares, né? O prêmio total de 2 milhões vai ser dividido igualmente para as duas equipes. Cada equipe ganha 1 milhão de dólares e o derrotado, naturalmente, não ganha nada, tá? Passando para as oitavas de final, mais 7,5 milhões de dólares. E aí, passar para as oitavas de final é algo bem plausível pela chave do Fluminense. Repito, Fluminense, cabeça de chave, Borussia Dortmund da Alemanha, Ulsan Hyundai da Coreia do Sul, Mamelodi Sundowns da África do Sul. Claro que não tem jogo fácil, mas eu vejo o Fluminense com total condição de passar para as oitavas de final, pelo menos. Nas oitavas a gente vai ter que ver ali o chaveamento, a gente vai pegar quem passar do grupo ali que tem a Internacional, tem River Plate, tem Monterrey e, se eu não me engano, o último clube é o Urawa Reds do Japão. Se o Fluminense conseguir passar em primeiro, né, teria que segurar o Borussia Dortmund ali na primeira partida, talvez um empatezinho já sirva, a gente pode acabar pegando talvez um River Plate ou um Monterrey. São clubes assim, que seriam jogos, claro, muito difíceis, mas tem jogo, né, é acessível. Pegar a Internacional, por exemplo, passar em segundo e pegar a Internacional ali
em primeiro já é uma situação um pouquinho mais difícil, né? Internacional é um time mais forte, europeu e tal. Claro, jogo tem, né, gente? Mas, enfim, estou pensando aqui nas possibilidades. Caso o Fluminense consiga passar para as quartas de final, são mais 13,125 milhões de dólares. Também um valor bastante expressivo, quase o valor que a gente vai receber somente por estar na fase de grupos. Nas semifinais, seria fantástico se o Fluminense jogasse as semifinais, né? 21 milhões de dólares. E aí, lá na final, a grande premiação. Em caso de chegar na final e ser vice, que sinceramente eu não quero que aconteça, se for para ser vice, melhor cair antes, desculpa. 30 milhões de dólares para o vice-campeão e para o campeão 40 milhões de dólares. Então a premiação total ali pode chegar até 125 milhões de dólares, cerca de 713 milhões de reais. Isso aí é basicamente o dobro da receita do Fluminense. Claro que ser campeão desse torneio é muito difícil, mas fica ilustrado como é muito dinheiro envolvido. E aí é aquela tecla que eu bati, a galera que acompanha o canal há mais tempo, a tecla que eu batia muito lá em 2023 de cara, a gente tem que urgentemente ganhar essa Libertadores para poder jogar o Super Mundial. Eu acho que ficou bem claro aqui pela grana que vai entrar para os cofres do Flusão. Falando em grana nos cofres, etc e tal, teve muita informação de SAF durante o dia de ontem e o Fluminense se pronunciou com uma nota oficial. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, só antes, rapidamente, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligadinha aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está nos assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde, né, nesse mundo gigantesco, a Central consegue alcançar. A galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Alexandre Almeida, de Curitiba, para o François, de Esperança, na Paraíba, para o Zé, de Teresópolis, para o Geraldo Machado, de São Sebastião, em São Paulo, e para o Edelson Rocha, lá de Manaus. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Ao longo dessa terça-feira saíram algumas informações sobre o processo de transformação do Fluminense em uma SAF. O colunista do O Globo, Lauro Jardim, publicou os valores envolvidos nessa possível negociação. De acordo com ele, teve acesso a documentos do BTG Pactual, que é quem tem feito os estudos e viabilizado todo o processo para o Fluminense. O tricolor teria sido avaliado em 850 milhões de reais, dos quais a ideia seria vender 60% do futebol. Totalizaria ali um valor em torno de 500 milhões de reais, teria um aporte de 270 já em 2025, o resto do dinheiro para totalizar esses 500 seria em 26 e 27, com uma parcela maior em 2026 e tudo mais. E também teve a informação de que o Mário Bittencourt ficaria como CEO, teria um salário ali de cerca de 250 mil reais, contrato de 5 anos, etc. E tal. O Fluminense apareceu com uma nota oficial esclarecendo o assunto, tá? E aí eu vou falar aqui um pouquinho, vou trazer para vocês essa nota do Fluminense. O Fluminense disse que reafirma que o Banco BTG Pactual vem conduzindo conversas com potenciais investidores com o objetivo de receber uma proposta formal de investimento no clube. Até o momento não houve qualquer manifestação oficial de interesse. É que eu faço uma pausa na nota oficial do Fluminense, né? Isso aqui o Fluminense está confirmando o que a gente falou aqui ontem, né? Eu disse da nossa apuração aqui de que a informação que a gente tinha é que pelo menos até o momento não havia uma proposta oficial nas mãos do Fluminense, existiam apenas sondagens, né, de possíveis investidores, aquele momento ali da pergunta, mas não existia de fato uma proposta para o Fluminense analisar. Mas voltando, o Fluminense conclui aqui dizendo que especulações sobre valores, estruturas ou termos de uma eventual transação não podem ser confirmadas ou negadas, nem pelo clube, nem pelo seu assessor financeiro. E aí o Fluminense complementa aqui, né, segue falando um pouco sobre essa questão que vem sendo muito cobrado da transparência. O Fluminense fala que caso venha uma proposta formal, ela vai ser submetida a uma análise criteriosa, considerando não apenas o aporte financeiro inicial, mas também aspectos como a
eventual assunção de dívidas, investimentos anuais no futebol, repasses que garantam a sustentabilidade do clube social e dos esportes olímpicos, regras de governança da nova entidade, entre outros elementos relevantes. Fluminense reitera seu compromisso com a transparência e informa que tão logo uma proposta formal seja recebida, seus detalhes serão apresentados aos conselhos diretor, deliberativo e fiscal, bem como divulgados publicamente aos sócios e torcedores. Ao final, conforme determina a governança do clube, caberá à Assembleia Geral deliberar sobre sua aprovação. E aí, o Fluminense bota aqui, né, que adicionalmente esclarecemos que não houve qualquer proposição oficial ao presidente Mário Bittencourt sobre propostas relacionadas às SAFs. As especulações que circulam são compreensíveis, dada a relevância do tema e o fato de que, em qualquer processo de aquisição, é natural que haja discussões sobre a permanência ou não da atual gestão. E ali no último parágrafo, o Fluminense relembra, né, que por conta do compromisso de transparência, está agendado para o dia 14 de abril uma reunião com o Conselho Deliberativo, em que o Fluminense vai, né, a diretoria ali vai apresentar um panorama atualizado do processo até o momento. E aí completa que o Fluminense vem há 2 anos, né, desenvolvendo esse tema com o Banco BTG Pactual, sempre de forma responsável em busca da melhor solução para o clube. Então esse é o panorama, né? O Fluminense reforça ali, né, confirma a informação que a gente tinha trazido de que não havia ainda uma proposta oficial. Claro, sondagens existem e o que o Lauro Jardim pode ter trazido seria o que? Talvez a pedida do Fluminense, o quanto que o BTG diz que o Fluminense deveria pedir. No vídeo de ontem mesmo eu falei, cara, eu achei estranho essa informação do Mário Bittencourt, do salário e tudo mais, do tempo, porque a gente não sabe ainda quem vai comprar o Fluminense. E aí é aquela coisa, quem vai comprar o Fluminense vai decidir o CEO, perdão, né? Eu tô falando toda vez CEO, é CEO. Quem comprar o clube que vai decidir isso. Então, assim, pra já não tem nem quem vai comprar o clube ainda, e você já sabe que o Mário vai ter cargo e vai ganhar tanto, eu achei já um pouco estranho. E aí, enfim, a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Claro que existem alguns boatos, assim, surgem alguns nomes de pessoas interessadas e tudo mais. Acho que foi o próprio Lauro Jardim que já tinha falado, não, foi o Anselmo Góes, perdão, também do Globo, tinha trazido a informação de que o André Esteves, que é um dos sócios do BTG Pactual, estaria interessado de investir no clube na pessoa física. A gente aqui da Central Fluminense também teve essa informação, mas o André Esteves entrou em contato com a coluna dele e negou essa possibilidade. Outra coisa que me preocupa um pouquinho, que me deixa assim atento com a situação, é que ainda não ficou claro. Eu tentei conversar com algumas pessoas lá de dentro do Fluminense para entender qual é o panorama, mas para mim ainda não ficou claro como é que vai ser o modelo dessa votação a ser feita na AGE, dessa apresentação no momento que chegar a proposta. Porque vamos lá, vamos supor que chegue uma proposta. Beleza, chegou uma proposta do Felipe Capuano. Felipe Capuano vai comprar a SAF do Fluminense, uma proposta só. E aí, beleza, tem uma proposta, você leva aquela proposta e as pessoas votam sim ou não. Mas vamos supor que Felipe Capuano faz uma proposta e Daniel Leinade faz outra proposta. São 2 propostas que o Fluminense tem. Como é que isso vai ser definido? O clube, a diretoria lá, o Mário, o Matheus Montenegro e quem mais estiver responsável, eles vão definir um vencedor entre a minha proposta e a proposta do Daniel, e aí uma proposta vai à votação, ou vão apresentar as 2 propostas e aí cada um vota em nenhuma, proposta do Felipe Capuano ou proposta do Daniel Leinade. Isso eu gostaria de entender um pouco mais. Você vai ter um crivo primeiro da diretoria, né, para passar tipo uma peneira ali, para definir um vencedor para ser votado no sim ou não, ou se os sócios ali vão ter acesso a todas as propostas que possam ocorrer pelo clube. Isso ainda não ficou definido, mas é uma questão que eu tenho, que eu acho que é importante, né, porque às vezes tem uma proposta que a diretoria pode entender como ruim, mas a imensa maioria dos sócios pode entender que seria a melhor proposta para o Fluminense. Então é algo para a gente observar quando chegarem as propostas para o Fluminense. E ontem teve rodada das eliminatórias. Não vamos falar do vexame que o Brasil passou contra a Argentina. Pelo amor de Deus, vamos falar de coisa boa, porque o John Arias foi titular na seleção da Colômbia. Se bem que o resultado da Colômbia também não foi muito bom, né? Eles jogaram em casa contra o Paraguai, abriram 2-0 e conseguiram tomar o empate. Mas o John Arias teve uma boa participação nesse jogo, e inclusive deu uma assistência relâmpago. Gol do Luiz Dias no comecinho do jogo, teve a assistência do John Arias. Se liga aí, eu vou passar na tela o lance. Ó, a bola tá ali no meio de campo, sobra ali, né, na dividida pro John Arias, ele toca lá na esquerda pro Luiz Dias, olha aí, ele dominou, driblou bonito o marcador e bateu com estilo para fazer o primeiro gol da Colômbia. Repito, a Colômbia chegou a abrir 2-0 nessa partida, mas tomou o empate
2-2 terminou o jogo. Colômbia firme ali também com o próprio Paraguai, né, nessa disputa por uma vaga na Copa do Mundo. E se teve o John Arias pelo lado da Colômbia, do lado do Paraguai tem outro jogador do Fluminense também convocado, o Rubens Lescanho. Ainda não estreou pelo Fluminense, mas reforço tricolor, é da seleção paraguaia, conseguiu a sua primeira convocação. Mas justamente, né, por ser a primeira convocação, ele acabou ficando de fora da relação do treinador Gustavo Alfaro para a partida, então acabou sequer entrando no jogo, mas fica o registro, né? Tinha Arias de um lado, Lescano do outro. Lescano não entrou no jogo, Arias deu uma assistência nessa partida. Tem informação importante sobre o veterano do Fluminense. Será que ele vai se aposentar no final do ano? Será que não vai? Como é que tá essa história? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só antes, rapidinho, lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo. Porque lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Então faz o seguinte, é muito fácil. Você vai correr no comentário fixado, tem um link lá. Você vai clicar nesse link do comentário fixado e automaticamente abre no seu WhatsApp o canal da Central. Aí com o canal já aberto, você vai procurar o botão seguir. Geralmente fica no canto superior direito. Você vai clicar lá e de maneira 100% grátis e muito rápida, você começa a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Combinado? Vamos falar dessa informação então, porque ele retornou ontem aos treinos com bola no Fluminense. Eu tô falando do Renato Augusto, uma contratação decepcionante do Flu, né? Chegou em 2024, claro, já era um jogador mais veterano e tudo mais, mas ainda conseguia ter boas prestações com a camisa do Corinthians. Aqui no Fluminense não conseguiu engrenar, para ser justo, ele teve uma boa partida na final da Recopa, ele entra ali no segundo tempo, vai muito bem naquele jogo, mas fora isso, a participação do Renato Augusto até agora com a camisa do Fluminense foi muito ruim. Nesse ano de 2025, ele acabou se machucando no jogo contra o Madureira, teve um problema na clavícula, precisou passar por uma cirurgia. Ontem retornou aos treinos com bola. Futuro do jogador, né, ele tem contrato com o Fluminense somente até o fim de 2025, ainda está em aberto. E essa informação quem traz para a gente é o jornalista Valentim Furlan, lá do portal Gol. E de acordo com ele, o Renato Augusto ainda não se decidiu sobre uma eventual aposentadoria ao final dessa temporada. O Renato Augusto faz 37 anos nesse ano, né? Um jogador já mais veterano, e até pelas declarações dele quando estava vindo para o Fluminense, deu muito a entender que o Fluminense seria ali talvez o último clube da carreira dele. Na época ainda tinha o Fernando Diniz, ele falava muito da vontade de ser treinador, ele queria conhecer os métodos do Fernando Diniz. Foi algo que ele falou algumas vezes. Ele tem contrato com o Tricolor até o final desse ano, mas de acordo com o jornalista, ele vai avaliar o seu desempenho ao longo de 2025 antes de tomar uma decisão. Da parte do jogador, ele não fecha as portas para uma renovação com o Flu, caso, né, consiga ter uma boa prestação em 2025 e o Tricolor deseje isso. Mas também uma transferência para outra equipe também ainda não está descartada, então está tudo em aberto ali na situação do Renato Augusto. Ele acabou dando muito azar, né, porque o Paulo Henrique Ganso teve o problema da miocardite nesse começo de ano, então abriu uma lacuna ali para um meia no time do Fluminense. O Mano testou o Arias por dentro, já jogou o Lima por ali também, mas seria o momento, né, para o Renato Augusto conseguir ter uma sequência e tentar, né, recuperar o seu melhor futebol, mas ele acabou tendo uma lesão até grave, né, no ombro, na clavícula ali, operou, já se recuperou, repito, voltou a treinar com bola, mas agora que ele está voltando, a gente já tem Lescano, que pode fazer a sua estreia, tem o próprio Paulo Henrique Ganso muito próximo de retornar aos gramados, então a concorrência para ele ali no setor aumentou. Vamos aguardar isso nos próximos capítulos, ver como é que vai ser essa prestação do Renato Augusto em 2025. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui, então te convido a deixar um comentário aqui embaixo. E aí, te empolgou a premiação do Super Mundial? Será que o Fluminense vai conseguir trazer um grande reforço com essa grana? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.